Senhor, nós te entregamos esse tempo, confiados na direção do Teu Espírito Santo, que de uma maneira extraordinária Ele possa nos conduzir nesses dias que estaremos aqui, ou nessas reuniões que teremos aqui. Que Ele possa revelar um pouco mais da Tua face, da Tua palavra para nós. Ganha o nosso coração, Senhor. Ganha a nossa vida. Que este seja um tempo onde possamos ser marcados pelo Senhor. Possamos ser tocados pela Tua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor se faça presente aqui conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, alegria receber todos aqui. Para nós é um prazer imenso ter esse tempo de comunhão. Saber que, de uma maneira muito extraordinária, o Senhor tem nos permitido refletir aos seus pés este assunto, como nosso irmão Eliomar mencionou, o avivamento. Nós temos estudado este assunto, temos refletido com devoção, procurando entender esse assunto dentro da esfera desse tempo. O que nós temos percebido, irmãos, é claro que para alguns irmãos, o próximo grande acontecimento é a volta do Senhor. Nós também cremos nisso. O que temos entendido é que avivamento é a condição normal da vida da igreja. É que a gente pensa que avivamento é uma coisa que está além da vida da igreja. Não. Avivamento deve ser a condição normal da vida da igreja. E talvez não tenhamos pensado dessa forma. Porque quando falamos de avivamento, nós sempre pensamos em coisas extraordinárias. A questão é que temos vivido, infelizmente, um modelo de igreja que está muito arraigado com tradições e às vezes com as suas raízes institucionais. Eu creio que uma série de coisas podem ser colocadas aqui. Porém, eu creio que, de maneira honesta, nós precisamos olhar esse assunto à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que é a revelação de forma específica acerca da igreja no Novo Testamento. Quando você estuda a história da igreja de Jerusalém, quando você estuda a história da igreja de Antioquia, a história da igreja de Éfeso, em especial essas 3 igrejas, que são marcantes ali no livro de Atos. Você pode adicionar também Corinto, mas em especial essas 3 cidades, essas 3 igrejas. Nós vamos ver como que o Espírito Santo promoveu sua obra naquelas localidades. E em especial a igreja de Éfeso, nós podemos ver como que a história dessa igreja, ela sai de uma experiência de avivamento para uma realidade de apostasia. Então nós temos que olhar de forma honesta para isso. E aí nós perceberemos que a situação que nós estamos vivendo é muito parecida com aquela do capítulo 2 de Apocalipse sobre a igreja de Éfeso. E aqui de forma alguma, irmãos, eu não faço crítica a ninguém, eu faço a minha, eu tenho que olhar isso a partir da minha vida. E encorajar também os irmãos a perceber isso, não é para que haja desânimo, é para que haja em nós uma busca sincera, um comprometimento sério, honesto diante do Senhor. E entender que nós estamos vivendo um tempo crucial da nossa peregrinação cristã. Estamos vivendo uma era que está muito ligada ao livro de Daniel e Apocalipse em relação à volta do nosso Senhor. Talvez podemos dizer assim, estamos vivendo a última fase da obra de Deus nessa dispensação. Então, se consideramos isso com seriedade,
E eu creio que todos nós podemos olhar de maneira natural e perceber por todos os ângulos o curso das coisas, o curso do mundo. Tudo que hoje podemos dizer assim é um verdadeiro quebra-cabeça complexo que nos revela que este mundo hoje ele está sendo conduzido por meio da plataforma do governo do anticristo, por meio do espírito do anticristo. Nós estamos vendo tudo isso caminhar numa velocidade assustadora. Por outro lado, nós podemos ver também a degradação, a apostasia, a deturpação do evangelho, a destituição do caráter, da identidade, do sentido, do chamado e da vocação daquilo que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, quando juntamos todas essas partes, nós precisamos olhar com muita honestidade e perceber que vivemos um tempo complexo, um tempo perigoso. E devemos buscar, com a ajuda do Espírito Santo, a discernir a maneira como estamos vivendo em nossa peregrinação espiritual. Como nós estamos vivendo dentro do nosso chamado, dentro da nossa vocação. Esse é um tempo confuso, irmãos. Um tempo, espiritualmente falando, de terríveis perplexidades. Eu não estou aqui falando de forma meramente negativa, mas de maneira honesta. Eu creio que quem ignora isso está na contramão da palavra de Deus. Os últimos acontecimentos no nosso país, tanto sobre pandemia e sobre política, trouxe uma realidade em que nós precisamos da ajuda da palavra de Deus como um colírio nos nossos olhos, para que possamos perceber, irmãos, como o inimigo tem trabalhado. Como hoje nós carecemos de um profundo mover de Deus em nossas vidas. Como nós necessitamos que haja um avivamento. Quando eu falo de avivamento, isso tem nome. Isso não pode ser apenas pejorativo, genérico. Quando falamos de avivamento, falamos da restauração, da centralidade da palavra de Deus, falamos da centralidade da pessoa e da obra de Cristo no meio do seu povo. Existem três coisas que nós devemos saber com muita clareza. O que é movimento, o que é avivamento e o que é aviltamento. Então nós temos que saber essas três coisas. O aviltamento é uma desonra, é vilipendiar aquilo que é sagrado. Quer um exemplo de aviltamento? Êxodo capítulo 32. Quando Moisés, ali, quando Israel estava no Monte Sinai, então todos nós sabemos que ali Moisés subiu 11 vezes no Monte Sinai. Ali, perto da sexta, sétima subida, ele ficou 40 dias, ele havia recebido as tábuas da lei. O que aconteceu foi quando ele estava perto de descer, a Bíblia diz que o povo se acercou de Arão, constrangeu Arão a fazer um bezerro de ouro. Isso aconteceu. E ele fabricou aquele bezerro de ouro, e o povo de Israel se curvou diante daquele bezerro, adorando como se fosse o Deus que os havia tirado do Egito. Inclusive, a palavra para Deus ali, em Êxodo capítulo 32, é Elohim. Elohim. Todos nós sabemos que a palavra Elohim, o sufixo im, é plural, porque é uma referência à triunidade divina. Então, o que nós vemos aqui? Um aviltamento. Diz que Israel festejou, Israel se alegrou, porém nós sabemos o que aconteceu. Deus reprovou aquilo. Deus diz para Moisés que depressa descesse, porque o povo
estava vilipendiando, desonrando o povo de dura cerviz, havia fabricado esse bezerro. Então, isso é um aviltamento, é aquilo que desonra. Por outro lado, nós também temos movimentos, e muitos movimentos são genuínos, são verdadeiros, mas são movimentos. Todos os movimentos, por mais piedosos que sejam, por mais que haja uma ênfase devocional, são passageiros. Mas nós não estamos falando de movimentos, e nem tampouco queremos aviltamento. Estamos falando de avivamento. Aquilo que hoje nós precisamos, porque, irmãos, há uma necessidade de que a igreja tenha consciência desta hora e do quanto estamos próximos da volta do nosso Senhor. Como nós precisamos discernir as trevas espirituais que têm inundado este mundo com uma força veemente, uma força terrível. Ignorar isso, irmãos, é permitir ou se deixar levar pelo profundo estado de dormência espiritual. Então nós necessitamos, como o Leomar citou aqui, quantos obstáculos existem, quantas dificuldades nós temos visto que impede o avivamento. E a culpa é nossa. E nós não temos que pensar no avivamento, em primeiro lugar, não temos que pensar no avivamento de maneira geral. Nós precisamos pensar no avivamento de maneira pessoal. Eu tenho que pensar no avivamento a partir da minha vida. Eu tenho usado uma ilustração para os irmãos baseado no paralítico do tanque de Betesda. Ele cria que um anjo descia e movia as águas. E ele estava ali há 38 anos. E quando o Senhor Jesus faz aquela pergunta aparentemente óbvia, queres ser curado? Ele disse, como não? Eu estou aqui há 38 anos e vem um anjo, move as águas e ninguém me joga aqui. Então muitos de nós estamos assim como aquele paralítico. Queremos que alguma coisa aconteça para que nós entremos. A pergunta é, você quer? É isso que nós temos que fazer diante do Senhor aos seus pés. Perguntar, nós queremos, eu quero. Eu quero na minha vida. Porque nós temos orado de maneira muito genérica. Senhor, traz um avivamento para o Brasil. Traz um avivamento para esta nação. A gente fica de maneira muito genérica, com orações genéricas. Deus nunca ouviu uma oração genérica. Não existe uma base bíblica. Deus não ouve orações genéricas. A oração que Deus ouve é aquela face a face. A oração que Deus ouve é aquela oração relacionamento, é a oração comunhão. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós queremos um avivamento como? E para quê? Para promover a igreja? Nós temos que pensar num avivamento que apresse a volta do nosso Senhor. Um avivamento que nos apronte. Um avivamento que faça um profundo trabalho de transformação em nossa vida. Um avivamento que nos leve a uma vida de santidade no sentido interior e consagração no sentido exterior. É esse o avivamento que nós precisamos. Um avivamento onde a palavra de Deus ela tem um lugar central na nossa vida devocional. Onde o ministério da palavra seja recuperado de maneira plena em nossas assembleias. É esse o avivamento que nós precisamos. Um avivamento verdadeiro e real. Não aviltamento, não movimentos, mas avivamento. Eu quero ler um texto que nós temos estudado e vamos tomá-lo como ponto de partida, que é Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias,
Vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono, e as orlas do seu vestido enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Um chamava o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. As bases das ombreiras moveram a voz do que clamava, e a casa encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sendo eu homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, nessa pequena porção, nós vemos uma grandiosa experiência, e ela tem muito a nos ensinar. O primeiro ponto que essa porção nos ensina é a profunda necessidade que cada um de nós temos de ver, conhecer, experimentar o que é o trono de Deus na nossa vida. O trono de Deus é o centro do universo. Se o trono de Deus é o centro do universo, ele tem que ser o centro da nossa vida. A doutrina do trono de Deus, que percorre a Bíblia de capa a capa, encontra sua grande plenitude no livro de Apocalipse. São 49 menções dessa palavra em todo o Novo Testamento. E aí você vai ver 35 menções só no livro de Apocalipse. E por quê? Porque Apocalipse é o livro que trata da doutrina do trono, como em nenhum outro lugar da Bíblia. E essa é uma chave para nós entendermos. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, nós temos uma das mais lindas exposições sobre o trono de Deus. Não quero entrar em detalhes, mas o que eu encorajo os irmãos é conciliar, configurar a leitura de Isaías 6 com Apocalipse capítulo 4. Aí nós vamos poder ver detalhes, mesmo que em formas de figuras. Figuras, símbolos, são vestiduras espirituais de verdades celestiais que Deus comunica a nós. Então, quando você entende esse lugar específico do trono de Deus no livro de Apocalipse, isso é maravilhoso, irmãos. E por quê? Porque nós estamos diante de um cenário sombrio. A possibilidade de uma terrível guerra de ordem mundial. Nós vemos as ameaças todos os dias, de um lado, de outro. Nós vemos a corrupção, nós vemos a imoralidade chegar no ponto mais elevado, no seu apogeu. Nós vemos tantas coisas negativas e terríveis, catástrofes, em todas as esferas sociais, naturais. Mas o que tudo isso vai nos mostrar, meus amados irmãos? É que nós não temos que nos perturbar. Sabe por quê? Por causa do trono de Deus. Se nós não temos uma visão do que é o trono de Deus, aí cabe a nós nos perturbar. Uma das coisas que ultimamente assim chamou muita atenção a mim foi a quantidade de pessoas cristãs que eu vi em estado de depressão e transtorno de ansiedade. Foi muito curioso assim que durante minha semana, contatos distintos com pessoas, o assunto foi esse. Era alguém falando do seu cônjuge, era o filho falando da sua mãe, era sempre alguém mencionando a questão de transtorno de ansiedade e depressão. E nós sabemos que nos próximos anos, os remédios para tratar transtornos de ansiedade, doenças psicossomáticas, serão ou estará no topo mais elevado. Vai superar os remédios para doenças cardíacas e outras. Vai superar tudo. E por quê, irmãos? Porque esse é o espírito que opera no mundo hoje.
o espírito do medo, da insegurança. Isso tem tomado conta do mundo. E, lamentavelmente, também tem tomado o coração de muitos irmãos. Eu tenho encorajado as pessoas a buscar uma visão mais profunda daquilo que é o trono de Deus. Não há outro lugar, não há nenhum outro lugar onde nós podemos encontrar descanso para nós numa hora como essa. É ter a visão de que é o trono que governa. Ele tem que ser o centro da minha vida. Em muitos lugares a Bíblia vai falar do trono de Deus e às vezes nós não sabemos o que realmente está sendo dito. Vou lhes mostrar alguns textos. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 6. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo vai dizer assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de fazer qualquer comentário sobre esse texto, permita-me adicionar mais outros dois textos, por favor. O primeiro, aqui, em Hebreus, no capítulo 4. Versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, com confiança. A palavra confiança aqui, ela vem de um vocábulo no texto grego que significa ousadia. É a palavra parresia, ousadia. Hebreus 4,16. Com ousadia ao trono da graça. Deixe-me colocar mais outro texto aqui no capítulo 10. O versículo 19. Portanto, irmãos, tende confiança de entrarmos no lugar santíssimo. Embora você olhe Efésios capítulo 2, versículo 6, como também olhe aqui o capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, você nunca vai perceber que esses lugares aqui é uma gloriosa referência daquilo que significa o trono de Deus para nós. É interessante que os filósofos gregos, eles tinham uma maneira de descrever o céu. Então eles acreditavam que a esfera celeste, à medida que a filosofia começa a ter uma sombra cristã, eles passaram a estudar a esfera celeste. Então eles começaram a entender aqueles chamados os pais da igreja, que tinham uma profunda influência na filosofia daquele tempo. Eles viram que os céus tinham três dimensões: eurânio, mesorânio e epurânio. Essa palavra epurânio era a esfera que eles designavam o trono de Deus. Quando Paulo diz assim, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, a palavra no texto, a frase no texto grego é entois epuranois, que é uma referência ao trono de Deus. E quando você vai juntando esses três textos, e poderíamos citar outros, mas isso já nos basta, para nos mostrar, irmãos, e o capítulo 4 de Hebreus e o versículo 16, vai nos mostrar com clareza que o nosso Senhor Jesus, ele está sentado no trono. Essa é a visão que o livro de Hebreus nos dá. Ele está sentado no trono como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 6 do livro de Hebreus, vai nos dizer que ele entrou por nós. Ele está sentado lá. Ele abriu um vivo e novo caminho para nós. Ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Qual é o lugar que ele se encontra assentado? No trono. E nos fez assentar com ele aonde? Nesse trono. No trono onde nós podemos entrar com confiança, com ousadia. E nós temos perdido isso, irmãos. Nós temos perdido essa visão do trono. Não temos feito do trono o lugar da nossa devoção. O Jeremias, no capítulo 17, no versículo 12, ele coloca assim, ó:
trono de glória, exaltado, acima nos céus, é o lugar do vosso santuário. Aqui é uma referência àquilo que é o culto, aquilo que é a nossa devoção. É um texto que ele se alinha perfeitamente com Hebreus capítulo 4 e o versículo 16. Trono de glória, exaltado, acima nos céus, é o lugar do nosso santuário. É o lugar da nossa comunhão. É o lugar onde nós podemos entrar com liberdade. Eu creio que se nós, irmãos, entendemos o verdadeiro sentido disso na nossa experiência cristã, nossas orações vão mudar. Nossas orações vão mudar. A maneira de nós vermos as circunstâncias a partir da visão do trono muda tudo. Muda tudo. O que o mundo hoje, irmãos, precisa é ver em nós uma igreja corajosa. É ver em nós uma igreja que é caracterizada pela realidade daquilo que é o reino de Deus. Quando o nosso Senhor, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai tratar do assunto do reino, é só você olhar em Mateus capítulo 6. Ele vai primeiro tratar do assunto de quê? De ansiedade. Ele vai tratar do assunto da ansiedade. Aquilo que desespera o nosso coração hoje. Então ele vai usar a analogia dos pássaros. Olha a sua volta, veja os pássaros. Ele usa essa analogia para dizer para os seus discípulos, não se desespere, por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão ansiosos? Então, quando o Senhor coloca este assunto, isso tem que ser luz para nós. Se o vosso Pai cuida deles, não cuidará de vocês? Aí, lá no final, ele vai falar sobre o reino. Ele vai dizer assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós muitas vezes nos matamos, nos desesperamos, nos gastamos, que roubam o nosso tempo, que interferem nas nossas prioridades. Todas essas coisas que nos expõem, que roubam a nossa devoção, que nos desgasta emocionalmente. Todas essas coisas, onde muitas vezes temos colocado os nossos afetos, todas essas coisas, ele diz que é o Pai que nos dá, é o Pai que vê, é o Pai que conhece as nossas necessidades. Aí ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que ele está dizendo? Não são essas coisas que nós temos que buscar. Então, aquilo que nós temos que ter segurança que Deus vai nos dar, não é aquilo que nós devemos buscar. O cristianismo deturpou isso e criou-se uma teologia chamada teologia da prosperidade, que contraria Mateus capítulo 6, que nos leva a buscar. E Jesus disse, não, o Pai vos dará. Não é para vocês buscar, ele diz que é para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que o Senhor está dizendo? Que a grande causa da nossa ansiedade é o fato de nós não buscarmos o reino de Deus e buscarmos as outras coisas em primeiro lugar. É isso que está, eu estou sendo bem superficial aqui em Mateus capítulo 6, mas é isso que vocês vão ver. Nosso Senhor está dizendo exatamente isso, que o problema da nossa ansiedade, o problema das nossas depressões, o problema que nos aflige hoje é porque não buscamos o reino de Deus, é porque buscamos as outras coisas, coisas as quais ele diz, vosso Pai, que conhece as vossas necessidades, ele vos dará. Ele sabe o que os pássaros precisam. Ele não vai saber o que vocês que são filhos precisam, necessitam. Mas o que nós fazemos? Nós nos matamos e esquecemos, nos matamos por essas coisas. Morremos emocionalmente. E à medida que nós morremos emocionalmente, inevitavelmente, nós afligimos a nossa vida espiritual. Então nós nos destruímos emocionalmente e espiritualmente.
E o ensino de Jesus é tão simples. Isso está muito claro quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, e ele vai tratar sobre a questão da ansiedade. Ele vai falar que a nossa vida tem que ser uma vida moderada. Essa palavra do texto grego, na sua raiz, fala de equilíbrio. Nós precisamos equilibrar a vida emocional com a vida espiritual. E ele vai dizer justamente isso, para nós não sermos ansiosos, para aprendermos a dar graças a Deus por tudo, para que as nossas orações elas sejam conhecidas diante de Deus. E por não ter uma oração conhecida, a oração conhecida é aquela oração alinhada com o coração de Deus, com a sua mente, com o seu propósito, com a sua vontade. De um coração que descansa, de um coração que confia. Então, quando nós vamos olhando para isso, irmãos, vemos a força escrutadora dessas palavras para nós hoje. Dentro de um contexto que temos vivido sobre uma carga profunda de estresse, de desânimo, onde chegamos a um estado em nossa caminhada como homens, como pessoas, que nunca talvez imaginaríamos que chegaríamos a um ponto da nossa existência onde pudéssemos sentir ou fôssemos induzidos a sentir vergonha pelo fato de nós sermos homens. Porque é para isso que é assim que está caminhando a nossa sociedade. No momento em que você vai sentir vergonha de ser homem, de ser casado com uma mulher, você imagina? Com uma só. Você imagina? Quem um dia pensou que chegaria aos seus 40, 50 anos para poder ver isso? Você vê assim estampado como o mundo hoje, esse mundo secularizado, esse mundo que Paulo chama em Efésios capítulo 6, versículo 12, de cosmocratos, dominadores deste mundo tenebroso, cosmocratos, essa cracia que hoje está trabalhando para destruir a dignidade, a integridade, a posição do papel do homem na sociedade. Onde o homem vive, eu sei que é exagero o que eu vou falar, mas vocês saberão discernir, onde nós vivemos dentro de uma sociedade onde parece não ter leis que nos protegem. Nada contra as mulheres, mas nunca. Nunca. Mas a questão é não perceber como isso está sendo trabalhado. E hoje, o nível de estresse do homem está chegando num pico assustador. Especialistas que estão debruçados sobre esse tema estão assustados com o nível de estresse. E existem muitos fatores novos que estão como em projetos de estudos, como, por exemplo, grande parte dos divórcios que tem acontecido não é provocado pelos homens, mas pelas mulheres. Essa reviravolta se deu em 5 anos para cá. Você pega 10 casamentos onde houve divórcio, 9. A proposta de divórcio partiu da mulher. A causa do divórcio partiu da mulher. Onde as mulheres estão sendo induzidas a serem totalmente independentes. E o homem, o marginal. Nós estamos sendo colocados dentro da sociedade como marginais. Pense nisso, irmãos. É assim que as trevas têm conduzido esta sociedade. Nosso chamado como homens cristãos é um chamado sério, é um chamado sublime, assim como é o chamado das nossas esposas. A maneira como Satanás está tentando mudar a forma natural como Deus constituiu a criação e também colocou o homem e a mulher aqui, a maneira como Deus designou tudo tem sido de uma forma terrível atacada por Satanás, usando as próprias instituições do mundo. Sabe o que isso tem produzido? Desgaste, desânimo, às vezes inconsciente, frieza. Tudo isso está acarretando sobre a vida dos homens.
E se nós, irmãos, não abrirmos os nossos olhos e não percebermos todo esse desgaste, não percebermos como nós precisamos, dentro da nossa casa, ser aqueles que primeiro, isso não é uma questão de competição, mas que seja uma questão de realidade, seja eu aquele que busque o avivamento para a minha vida, no sentido de tocar minha esposa, tocar meus filhos, ser uma bênção na comunidade onde eu sirvo. Então, que cada um de nós possamos refletir juntos sobre isso. Porque aqui, quando nós voltamos para Isaías, você vai ver detalhes importantes aqui. Detalhes importantes. E esse capítulo aqui vai me mostrar algumas coisas importantes no sentido que, no sentido prático da minha vida. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que as coisas celestiais, elas governam as coisas terrenas. Escute isso. Esse capítulo 6 aqui vai nos mostrar primeiro, as coisas celestiais governam as coisas terrenas. As coisas invisíveis governam as coisas visíveis. As coisas eternas governam as coisas temporais. A história da humanidade, a história do mundo, não é um fim em si mesmo. A história da humanidade, ela é a história de Deus. É a história de Deus. É Deus que está sobre a história. E de uma maneira gloriosa, Ele nos escolheu. Ele proveu em seu Filho uma salvação gloriosa e eterna para nós. E nós temos esse privilégio, mas também temos essa responsabilidade. E uma responsabilidade que se acentua pelo fato de nós estarmos vivendo dentro de uma geração que eu acredito que nós somos a última geração cristã, aquela geração que vai experimentar a força e o poder do arrebatamento, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente olhar para isso e nos regozijarmos, mas entendermos as implicações de viver esse tempo. Porque quando você olha na palavra de Deus, você vai descobrir, é claro, isso é evidente, que esse é um tempo difícil, um tempo extremamente difícil, mas que nós precisamos viver com coragem. E nunca vamos viver com coragem e ousadia se nós não tivermos a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. Quando Isaías ele tem essa visão do Senhor, aqui existem detalhes que eu creio que são óbvios, as implicações, as aplicações, as revelações aqui são óbvias. Porque diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Não é curioso o fato dele dizer que foi no ano da morte de Uzias? Uzias era seu primo, todos nós sabemos que Uzias foi um rei que promoveu uma grande reforma. Uma grande reforma. Ele estava realizando um grande reinado, até o momento que ele entrou para poder realizar um ofício que não era dele, era dos sacerdotes. E os sacerdotes o confrontaram. E a Bíblia diz que naquele exato momento a lepra lhe saiu na testa. E Uzias teve uma morte triste e vergonhosa. E a tônica aqui, se você puder observar com detalhe, a tônica de Isaías aqui é uma tônica de dor, é de angústia, é de alguém que está sofrendo por isso. Então ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É curioso que nós sabemos que Isaías era profeta, era um homem de Deus, um profeta com um encargo muito especial. Mas este fato, este acontecimento se deu na sua vida no ano da morte de Uzias. E a lição aqui é, primeiro, o que precisa morrer na nossa vida para que tenhamos a visão do Senhor? O assunto aqui é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, irmãos. É a doutrina da visão celestial. A doutrina da visão celestial. A visão celestial
É a evidência daquilo que é sobrenatural em nossa vida. Um cristão que não tem visão celestial, ele não tem uma realidade sobrenatural. Lembra quando Dalila corta o cabelo de Sansão? Lembra o que ele diz para ela? Que o segredo estava nos seus cabelos. E que se cortasse os seus cabelos, ele seria como um qualquer, um normal. Nós sabemos que, na verdade, a força de Sansão estava na sua consagração. A força estava numa realidade interior. O poder estava na sua consagração. Então, os cabelos eram uma figura visível de uma realidade interior, que era a sua consagração. E aqui nós vamos ver a mesma coisa. Se não temos a visão celestial, nós somos como um qualquer. O cristão, ele não foi comprado pelo sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele não foi habitado pelo Espírito Santo para ser um qualquer. Nós não somos um qualquer. Nós somos homens que podemos entrar diante do trono de Deus. Mas nunca vamos saber o que é entrar no trono de Deus sem termos uma visão do trono no nosso coração, no nosso interior. Ser uma visão celestial. E a questão é, o que tem que morrer na minha vida para que eu possa ter uma visão do Senhor, para que eu tenha visão celestial? Quando você estuda a história dos patriarcas, dos profetas, você estuda a história dos homens de Deus na Bíblia, você vai perceber que todos eles foram marcados pela visão celestial. De alguma maneira, os céus se abriram para eles. Você pode tomar Abraão, pode tomar Jacó, Moisés, você tome Gideão, tantos homens na Bíblia, Samuel, você tome cada um deles, você vai ver que em algum momento a visão celestial, porque a visão celestial não é uma capacidade nossa de ver. A visão celestial é um dom, é uma dádiva. Não é algo que eu tenho em mim, mas é algo que ocorre em mim. É um acontecimento celestial. É um acontecimento sobrenatural. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós sempre vamos ficar aquém da realidade sobrenatural daquilo que é a vida cristã. Nós sempre vamos ficar numa esfera mínima de vida. É o que o nosso Senhor Jesus fala sobre o sal que não salga, a luz que não brilha. Isso significa viver a vida cristã sem realidade espiritual. Não adianta nós ter um nome de cristão se não temos a realidade de Cristo. Não adianta você dizer, eu sou batizado, eu passei pelas águas, se você não sabe o que é entrar na morte de Cristo. Ser sepultado na morte com Cristo. Experimentar o que é vida de ressurreição em Cristo. Como está em Colossenses, capítulo 3. Não adianta, irmãos. É isso que o mundo precisa ver. É esse oásis do céu da nossa vida. Isso é avivamento. Não é uma condição anormal. É a condição real, natural, no sentido espiritual do nosso viver. O que falta muitas vezes em nós é essa conexão espiritual, essa conexão celestial. Porque nós podemos simplesmente decidir ser cristãos nominais, ou religiosos, ou espiritualistas. Todas essas coisas não têm nada a ver com viver Cristo, ou viver a experiência de Cristo. Não tem nada a ver. E é isso que tem sido vivido hoje. Esse tipo de igreja, esse tipo de fé, esse tipo de entre aspas, cristianismo, não tem nada a ver com a habitação do Espírito, não tem nada a ver com o testemunho e da glória e da morte de Cristo na cruz. Não tem nada a ver. E é estas realidades que nós precisamos recuperar dentro do assunto avivamento. Não podemos pensar em avivamento baseado em cultos festivos.
Porque nós podemos ter os cultos festivos de domingo a domingo. A questão é o que acontece entre os domingos, o que acontece na minha vida. Qual é o impacto da minha vida de domingo a domingo, ou entre os domingos? É a minha transformação como homem, é a minha transformação como pessoa, é a minha transformação de caráter. É o que eu consigo experimentar em mim, no meu relacionamento com Deus. É a certeza que quando eu dobro os meus joelhos, eu estou diante do trono da graça. É saber que, por mais que eu viva uma vida difícil, de constantes lutas na minha carne, de limitações, de dificuldades, de muitas provas difíceis. Por outro lado, eu vivo uma vida assentado com Cristo nos lugares celestiais. Eu posso entrar diante desse trono. Eu posso falar com Ele. Eu posso me submeter a Ele. Eu posso conhecer a Sua vontade sobre a minha vida, sobre o que eu faço, sobre o que eu vivo, sobre as minhas lutas, sobre as minhas dificuldades. Eu posso experimentar isso de uma maneira sublime, de uma maneira que me transforma, de uma maneira onde eu vivo mais quebrantado, mais rendido, onde eu passo a experimentar uma realidade que me encoraja, que me renova, que me habilita, que me capacita como homem, como pai, como esposo, como cristão, como alguém que tem uma função, um trabalho, onde muito mais do que abrir a minha boca e falar, é o que o meu testemunho fala, é o que o meu viver fala para as pessoas que estão vivendo do meu lado. É esse tipo de testemunho, esse tipo de realidade que nós precisamos alcançar dentro deste assunto avivamento. É isso que nós precisamos. É dessa experiência. Porque do contrário, irmãos, nós vamos viver espiritualismo, vamos viver religiosidade. Espiritualismo e religiosidade não é vida cristã. É uma dissimulação. É uma dissimulação. Se você observar com muito cuidado, tudo que Jesus condenou em termos de hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, da religiosidade ou do espírito religioso judaico do seu tempo tem a ver com isso. Espiritualismo, religiosidade. E o chamado dele para que nós possamos tomar a sua cruz e segui-lo é viver dentro dessa esfera, porque foi dentro dessa esfera que a igreja primitiva viveu. Então, meus irmãos, a pergunta é: o que tem que morrer na minha vida? O que é Uzias na minha vida? O que me impede de ver o Senhor? O que me impede de ver o Senhor? Qual é a medida que eu estou vendo do Senhor? O que eu estou vendo do Senhor me leva a ver as minhas misérias? Me leva a ver o miserável homem que sou? O que eu vejo do Senhor expõe a condição do meu coração? Porque a religiosidade é uma capa de dissimulação, de falsificação. A religiosidade é uma capa de falsificação. É um engano. Mas quando você tem uma visão do Senhor, inevitavelmente, essa visão, a luz dessa visão, ela vai mostrar a sua condição diante do Senhor. Por isso que Isaías disse o quê? Ai de mim. Sabe o que é isso, irmãos? É o assombro. Este assombro revela quão insignificante nós somos. Este assombro nos liberta da arrogância, da soberba, do orgulho espiritual. É este assombro que gera em nós um coração quebrantado e rendido. Ai de mim. O que eu quero dizer é que uma pessoa que tem visão espiritual é uma pessoa que tem um assombro de Deus no seu coração. Consequentemente, a visão espiritual ela produz um assombro, um quebrantamento, uma rendição. E não somente isso. Eu não passo a ter uma consideração real de quem eu sou, mas eu começo também a ver o que está acontecendo à minha volta. Habito no meio de um povo de lábios impuros, um povo impuro. Eu começo a ver à minha volta.
É aí que vai vir o chamado. Porque essa visão, ela tem muitas esferas, degraus. A visão celestial, ela é atraente, ela é governamental. A visão celestial, ela vem para nos governar. Você vai ver que há um chamado aqui. Mas não há um chamado sem a visão. Não há um chamado sem a rendição. Não há um chamado sem o quebrantamento. Muitas pessoas se sentem chamadas, porém não experimentaram o quebrantamento. E eu falo do quebrantamento consequente da visão. Essa visão do trono, essa visão do Senhor, é uma visão que precisa esmagar o meu coração. Porque nós somos confrontados sempre, irmãos, com o estado caído em que nós vivemos, de maneira natural, em Adão. Porém, na grande obra da habitação do Espírito Santo, pelo caminho da redenção, isto é, cruz e Pentecoste, não se separa. Quando a experiência cruz e Pentecoste é a realidade na minha vida, isto é novo nascimento, isso produz em mim o novo homem da nova criação. Quando eu entendo o que é isso, irmãos, eu não posso me acomodar, eu não posso permitir voltar atrás. Eu não posso me permitir ser um religioso. Eu não posso me permitir ser um espiritualista. Você vai ver que no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, ele vai citar muitos daqueles que o abandonaram, muitos daqueles que desistiram. Paulo teve companheiros que não pôde seguir com ele até o fim. E nós podemos ver nas próprias igrejas de Apocalipse capítulo 2 e 3. Que tragédia, irmãos. Um dos maiores avivamentos na história da igreja primitiva foi o avivamento que aconteceu na Ásia. Na Ásia. Um avivamento que durou 3 anos. Não é curioso isso? O centro desse avivamento foi na igreja de Éfeso. 19 capítulos do Novo Testamento são dedicados a esta igreja. 19 capítulos do Novo Testamento são dedicados à igreja de Éfeso. Não é pouca coisa. E quando você chega no Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai encontrar ali nosso Senhor dizendo que aquelas igrejas são prefiguradas por candeeiros. Qual que é a função do candeeiro? Prover luz, brilhar. O que significava diante do Senhor o estado daquelas igrejas? Elas perderam o seu testemunho. O brilhar era o seu testemunho. Isso tem que dizer algo para nós. O que o Espírito Santo diz para nós é justamente esse. Nós não podemos perder o nosso testemunho. Se tudo o que aconteceu na cruz, se tudo o que aconteceu no Pentecostes é a nossa experiência de vida cristã, eu não posso viver uma realidade espiritual que seja aquém disso. Eu preciso que o Espírito Santo me leve numa jornada ascensional. É disso que nós estamos falando quando tratamos do assunto avivamento. É dessa experiência, é deste caminhar, é deste mover de Deus. Eu creio que essas verdades precisam vir à tona agora na nossa vida. Sabe para quê, irmãos? Para que o Senhor possa arrebatar o nosso coração primeiro, antes de arrebatar as nossas vidas. Arrebatar os nossos afetos primeiro. É uma experiência dentro de um avivamento. É isso que nós precisamos agora. É desse arrebatamento que eu diria assim, arrebatamento dos afetos, arrebatamento da devoção, o arrebatamento das prioridades. É esse avivamento que nós precisamos experimentar para que isso aconteça. Porque do contrário, irmãos, do contrário, nós vamos sucumbir. Nós vamos nos ajustar. Nós vamos nos moldar às circunstâncias e aos movimentos desse mundo tenebroso, desses cosmocratos. Então que o Senhor nos arranque, meus irmãos. Que o Senhor venha verdadeiramente
promover uma grande obra nas nossas vidas. Eu falo da minha vida, da vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós temos que desistir de ser quem temos sido e pedir ao Senhor que Ele venha promover na nossa vida, de maneira pessoal, particular, um grande movimento espiritual neste exato momento. Trazer um avivamento para a nossa vida. Que você possa ser encorajado a orar para que haja um avivamento na sua vida, na sua experiência como homem. Na sua experiência como homem. Meus amados irmãos, eu repito, eu creio que nunca na história da humanidade houve um tempo onde estamos assistindo, às vezes passivamente, um terrível ataque ao homem, ao ser humano homem. E eu e você temos o privilégio de poder discernir o espírito das trevas que opera neste mundo nesse exato momento. Nós podemos sim, neste exato momento, discernir essa hora, discernir esse tempo, saber o que realmente está acontecendo e nos posicionarmos diante do Senhor pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa casa e pela igreja do Senhor Jesus. Homens fortes, homens valentes, homens que possam se tornar um grupo de remanescentes de Deus diante das suas assembleias. É isso que nós estamos precisando. Muitos estudos têm provado hoje que a geração de jovens hoje, de rapazes, aí, é uma geração que tem sido esmagada. Uma geração que não tem força. Onde todo incentivo ao feminino é para sobrepor o masculino. Isso é uma obra satânica, irmãos. É uma obra terrível. Por isso eu digo para vocês, voltando aqui para a esfera espiritual, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ter uma visão do Senhor que nos esmague. Uma visão que nos quebrante. Uma visão que abra os nossos olhos. Uma visão que nos dê luz, nos dê discernimento. Uma visão que traga assombro da presença de Deus na nossa vida. Uma visão que nós possamos olhar e dizer, ai de mim. Uma visão que me exponha diante da luz de Deus, da luz que emana do seu trono, para que sejamos transformados, para que sejamos consagrados, para que sejamos enviados. Enviados ao nosso lar, aos nossos casamentos, enviados às nossas comunidades. Que eu quero dizer que nós sejamos um canal de bênção. Seja um canal de bênção, meu irmão. Não retroceda. Não se permita retroceder. Essa oração de Isaías aqui, ela fala muito ao meu coração. Espero que fale ao seu também. Espero que de alguma maneira o Senhor possa falar a cada um de nós. Nós vamos encerrar por aqui. Vamos ter um tempo de oração. Eu sei que todos estão cansados. Amanhã nós teremos mais alguns tempos da palavra, e nós vamos prosseguir dentro dessa mesma linha, vendo alguns detalhes muito importantes acerca deste assunto, para que possamos entender o que realmente está acontecendo à nossa volta, acontecendo dentro de nós, vendo alguns detalhes a mais. Eu apenas queria fazer essa introdução, para que depois nós possamos entrar com mais detalhes dentro deste assunto. Então vamos orar. Vamos ter um tempo aqui de oração e peço ao Senhor que Ele crave esta palavra no seu coração. Que de uma maneira muito especial Ele possa falar a você. Que de alguma forma esta palavra venha te encorajar, ela venha te tocar, ela venha abrir os seus olhos, ela venha te mostrar a necessidade que você tem dessa visão celestial, dessa visão do trono. Essa visão que provoca assombro, que provoca quebrantamento, que provoca uma consagração, que provoca serviço. É isso que nós estamos precisando nessa hora. Amém?
Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos aqui, Senhor, de uma maneira muito especial, fala ao nosso coração. Fala a vida de cada um dos que estão aqui. O Senhor nos conhece, o Senhor nos vê. O Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor nos vê dentro da nossa individualidade. Sabe o quanto nós carecemos, Senhor, de ter esta visão do Teu trono. Uma visão que nos governe. Uma visão que verdadeiramente provoque em nós um profundo assombro da Tua presença. Senhor, nós precisamos, nós necessitamos. Senhor, nós não podemos nos perder em nossa caminhada agora, Senhor. Como homens, como esposos, pais. Senhor, há um peso, uma responsabilidade esmagadora sobre os nossos ombros. Precisamos que o Senhor renove as nossas forças. E queremos que as nossas forças sejam renovadas a partir desta visão celestial. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Porque nós carecemos desta luz, desta revelação do Senhor, do Teu trono, do trono que governa todas as coisas. Senhor, nós necessitamos dessa ajuda, dessa intervenção do Senhor na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.